Depois de perder tudo por causa de uma traição impensável, um homem se viu no fundo do poço, sem saber em quem confiar. Mas o que ele não esperava é que a chave para sua redenção estivesse nas palavras de uma menina. Ao cruzar seu caminho, ela, com uma coragem impressionante, olhou nos olhos dele e disse: "Eu sei quem te roubou." Aquela simples frase, carregada de mistério, faria a vida de todos tomar um rumo inesperado. Antes de começar, deixe o seu like e se inscreva no canal. Também me responde de onde você está assistindo. Ricardo Alves sempre foi um homem admirado no mundo dos negócios. Desde jovem, sua inteligência e visão estratégica o levaram a construir um império financeiro. Ele fundou a Alves Investimentos, uma empresa que cresceu rapidamente, conquistando respeito e influência no mercado. Com uma equipe qualificada e parcerias de peso, Ricardo se tornou um dos empresários mais bem-sucedidos do país. Seu nome estava estampado nas capas de revistas, suas palestras eram disputadas e suas decisões moldavam o destino de grandes empresas. Ele tinha tudo: uma cobertura luxuosa com vista para a cidade, carros importados, viagens para destinos paradisíacos e um círculo social repleto de pessoas influentes. Para muitos, Ricardo era um homem intocável, um verdadeiro gênio dos negócios. Mas o que ninguém imaginava era que, nos bastidores de sua fortuna, uma traição estava sendo arquitetada. Tudo começou de forma sutil. Pequenos deslizes financeiros, investimentos que não rendiam como esperado, movimentações suspeitas dentro da empresa. No início, Ricardo não deu muita atenção. Afinal, ele confiava plenamente nos sócios que estavam ao seu lado há anos. Mas essa foi sua maior falha: confiar cegamente em pessoas que não mereciam sua lealdade. A virada veio de forma brutal. Em uma manhã que parecia ser como qualquer outra, Ricardo chegou ao escritório e foi chamado para uma reunião de emergência. Seu coração acelerou quando viu os advogados e acionistas reunidos, com expressões sérias. O que veio a seguir foi um golpe que o deixou sem chão: sua empresa estava falida. Uma fraude financeira colossal havia sido descoberta, e o rombo nos cofres da empresa era irreversível. O pior ainda estava por vir. As investigações revelaram que alguém de dentro da própria empresa manipulou documentos, desviou dinheiro e orquestrou um esquema para afundá-lo completamente. A traição foi um choque. Anos de trabalho árduo foram destruídos por pura ganância. Os jornais não perdoaram. Manchetes sensacionalistas estampavam sua ruína: o império de Ricardo Alves ruiu, de magnata a falido, a queda de um bilionário, fraude milionária, empresário se torna alvo de investigações. Os amigos sumiram. Os investidores o abandonaram. O homem que um dia foi reverenciado agora era tratado como um fracassado. Os processos começaram a chegar, e, sem dinheiro para bancar advogados de alto nível, ele se viu encurralado. Seus bens foram confiscados, suas contas congeladas. Em questão de meses, Ricardo perdeu absolutamente tudo. A cobertura foi vendida, os carros foram leiloados, as roupas de grife foram trocadas por peças simples. Ele precisou abandonar os luxos aos quais estava acostumado e aprender a viver de forma modesta. Sem casa, sem empresa e sem ninguém ao seu lado, Ricardo se viu obrigado a deixar a cidade e recomeçar do zero. Agora, ele morava em um pequeno apartamento alugado, longe dos arranha-céus que um dia dominaram sua vista. O homem que já foi o centro das atenções nos jantares mais luxuosos agora passava despercebido pelas ruas, vestindo roupas simples, carregando um olhar cansado. Às vezes, ele se sentava em uma praça e ficava observando a cidade, tentando entender onde foi que tudo deu errado. Mas uma coisa nunca mudou: sua determinação. Embora estivesse arruinado, Ricardo não era um homem que desistia facilmente. Ele sabia que, em algum lugar, a verdade estava escondida. E ele estava disposto a fazer qualquer coisa para descobrir quem o traiu e como poderia recuperar sua vida. O que Ricardo não sabia era que, em breve, a verdade viria de onde ele menos esperava: de uma menina. Dona Sônia nunca teve uma vida fácil. Desde jovem, trabalhou duro para sustentar a si mesma e, mais tarde, sua filha,
Júlia. Como muitas mulheres batalhadoras, ela acordava antes do sol nascer e voltava para casa quando a lua já iluminava as ruas. Seu trabalho como assistente de limpeza na Alves Investimentos era cansativo, mas, para ela, significava estabilidade. Era ali que conseguia garantir o sustento da filha e sonhar, mesmo que de forma modesta, com um futuro melhor para ambas. Durante anos, Dona Sônia percorreu os corredores da empresa com discrição e eficiência. Via os grandes empresários passando apressados, vestidos em ternos caros, discutindo cifras milionárias que pareciam fazer parte de um mundo completamente diferente do seu. Mas, diferente de muitos, ela prestava atenção. Ela sabia que, entre aquelas paredes de vidro e escritórios luxuosos, existiam segredos. Sabia que por trás dos sorrisos e apertos de mão entre sócios havia desconfianças e interesses ocultos. Trabalhadores como ela eram invisíveis aos olhos dos poderosos, e talvez por isso nunca tomavam cuidado ao falar perto dela. Foi justamente essa invisibilidade que fez com que Sônia descobrisse algo que não deveria. Era uma noite comum. A maioria dos funcionários já havia ido embora, restando apenas a equipe de limpeza e alguns diretores que costumavam ficar até tarde. Sônia, como sempre, estava nos corredores, recolhendo lixo e organizando as salas de reuniões. Foi quando ouviu vozes alteradas vindas de um dos escritórios principais. Ela não queria bisbilhotar, jamais faria isso, mas algo no tom de voz dos homens chamou sua atenção. Falavam sobre dinheiro, ações e fraudes, palavras pesadas para quem trabalhava na empresa mais respeitada do setor. Então, Sônia se aproximou sutilmente da porta, que estava ligeiramente entreaberta. Dentro da sala, 3 homens conversavam de maneira intensa. Ela reconheceu 2 deles. Eram sócios de Ricardo Alves, homens poderosos que, supostamente, deveriam trabalhar ao lado do chefe para fortalecer a empresa. O terceiro, ela não conhecia, mas seu tom de voz era frio e calculista. Tem que ser agora, disse um dos sócios, visivelmente nervoso. Se esperarmos mais, ele pode desconfiar. Ele não desconfia de nada, é um tolo, respondeu o outro. Enquanto ele assina os papéis, a gente já terá transferido tudo. Quando perceber, será tarde demais. O coração de Sônia disparou. Estavam tramando um golpe contra Ricardo. Ela não entendia todos os detalhes, mas estava claro que os próprios sócios do empresário estavam armando para tirar tudo dele. E a equipe de contabilidade? Perguntou o terceiro homem. Já resolvemos. Eles só veem o que a gente quer que vejam. Quando o rombo for descoberto, já estaremos longe. Sônia sentiu um calafrio. Aquilo era grave, muito grave. Ela sabia que Ricardo Alves era um homem justo, respeitado no mercado. Não merecia ser enganado dessa forma. Mas o que ela poderia fazer? Quem acreditaria nela? O medo tomou conta de seu corpo. Se descobrissem que ela estava ali ouvindo, o que poderiam fazer com ela? Disfarçando o nervosismo, ela se afastou da porta, pegou seu carrinho de limpeza e tentou sair da área o mais rápido possível. Mas antes que conseguisse dobrar o corredor, ouviu um barulho atrás de si. Ei! O que você está fazendo aqui? Seu sangue gelou. Um dos homens saiu da sala e a encarava fixamente. Por um segundo, ela sentiu que seu coração parou. Eu só estou limpando, senhor. Terminei essa parte e estou indo para o outro andar. Respondeu, tentando parecer natural. Ele ficou em silêncio por um momento, olhando-a de cima a baixo, como se tentasse avaliar se ela tinha ouvido algo. Então, apenas assentiu. Ótimo. Termine logo e vá para casa. Sônia não esperou mais um segundo. Saiu dali o mais rápido que pôde, mas com uma certeza esmagadora no peito. Precisava avisar Ricardo Alves. No dia seguinte, Sônia voltou ao trabalho como se nada tivesse acontecido. Mas, no fundo, sabia que não poderia guardar aquela informação para si por muito tempo.
Ela só precisava de um momento certo para falar com Ricardo. Mas esse momento nunca veio. Antes que pudesse se aproximar do empresário, foi chamada até a sala de recursos humanos. Lá, um dos gerentes a esperava com uma expressão neutra. Dona Sônia, sentimos muito, mas vamos precisar desligá-la da empresa. O chão pareceu sumir sob seus pés. O quê? Mas por quê? Eu sempre cumpri com minhas funções. Infelizmente, cortes de equipe, nada pessoal. Disse o gerente, sem olhá-la nos olhos. Sônia sabia que era mentira. Não havia cortes de equipe. Nunca houvera. Aquilo era uma forma de silenciá-la. Eles sabiam que ela tinha escutado. Sem saída, ela pegou seus pertences e deixou a empresa onde havia trabalhado por tantos anos. Enquanto caminhava pelas ruas, lágrimas escorriam de seus olhos. Não era justo. E se ela tivesse conseguido avisar Ricardo? E se ele pudesse ter se protegido a tempo? Será que, naquele exato momento, ele já havia perdido tudo? A verdade pesava sobre seus ombros, mas ela não tinha como mudar o que aconteceu. Só podia esperar que, um dia, aquela injustiça fosse reparada. O que Sônia não sabia era que sua filha, Júlia, se tornaria a peça-chave para que a verdade finalmente fosse revelada. Dona Sônia sempre foi uma mulher forte. Ela enfrentou muitos desafios na vida, mas nada se comparava ao desespero de perder o emprego quando mais precisava dele. Sua demissão veio como um golpe inesperado, e agora, sem salário, sem benefícios e sem qualquer ajuda, ela se via diante de um abismo. Como sustentaria sua filha? Como colocaria comida na mesa? Como pagaria o aluguel? Nos primeiros dias após ser dispensada da Alves Investimentos, Sônia tentou manter a calma. Ainda tinha um pouco de dinheiro guardado, e com planejamento, poderia segurar as contas por algumas semanas. Mas o tempo não perdoa. Os dias passaram, as semanas voaram, e o dinheiro foi desaparecendo rapidamente. As contas começaram a se acumular sobre a mesa da pequena casa onde moravam. O aluguel, a luz, a água, cada fatura parecia mais pesada do que a outra. O som do telefone tocando se tornou um pesadelo, pois significava cobradores exigindo pagamentos que ela não tinha como fazer. Júlia, sua filha de apenas 11 anos, era esperta. Mesmo que a mãe tentasse esconder a dor, a menina percebia que algo estava errado. O olhar cansado de Sônia, a forma como ela suspirava fundo antes de abrir a geladeira quase vazia, tudo denunciava que estavam passando por dificuldades. Uma noite, enquanto jantavam um prato simples de arroz e feijão, que já não tinha fartura de antes, Júlia olhou para a mãe e perguntou: "Mamãe, a gente vai ficar sem casa?" O coração de Sônia apertou. Como responder a isso sem quebrar a inocência da filha? Claro que não, meu amor. A mamãe vai dar um jeito. Sempre damos, não é? Júlia assentiu, mas não parecia totalmente convencida. Com o passar das semanas, os cortes se tornaram inevitáveis. Primeiro foi a TV a cabo, depois a internet, depois os pequenos luxos que antes pareciam banais, um biscoito favorito, uma fruta mais cara, um brinquedo novo. Júlia sentiu o impacto na escola. Antes, sua lancheira era recheada com pão fresquinho, frutas e sucos naturais. Agora, às vezes, ela só levava um biscoito simples e uma garrafinha de água. As outras crianças notaram. Ela começou a ouvir comentários. Você não trouxe lanche hoje? Por que você sempre diz que não pode ir ao shopping com a gente? Júlia sorria e inventava desculpas. Ela não queria que ninguém soubesse o que estava acontecendo. Não queria ver sua mãe ainda mais triste. Mas uma coisa ela não conseguia ignorar, a história que sua mãe lhe contava antes de dormir. Dona Sônia nunca escondeu de Júlia o que aconteceu na empresa. Para ela, a filha tinha o direito de saber por que sua vida mudou tão de repente. Júlia, a mamãe perdeu o emprego não porque errou, mas porque ouviu algo que não deveria. O que?
Mamãe? Ouvi os sócios do Sr. Ricardo tramando contra ele. Eles planejaram roubar tudo dele. E quando perceberam que eu sabia, me mandaram embora. Os olhos de Júlia brilhavam de curiosidade. E por que você não contou para ele? Eu tentei, filha, mas me demitiram antes. E ninguém pode ajudar ele? Sônia suspirava fundo toda vez que ouvia essa pergunta. Quem acreditaria em mim, Júlia? Eu sou só uma faxineira. Essas palavras ecoavam na mente da menina. Por que ninguém ouviria sua mãe? Só porque ela não era rica. Isso parecia injusto. Sônia procurou emprego incansavelmente. Acordava cedo, vestia sua melhor roupa e saía pelas ruas da cidade entregando currículos. Mas o mercado de trabalho não era generoso para mulheres de sua idade sem muitos estudos. Infelizmente, não estamos contratando no momento. Você tem experiência em outro setor além da limpeza? Vamos analisar seu currículo e qualquer coisa entramos em contato. Mas o contato nunca vinha. Os meses passaram e a situação piorou. As noites de sono se tornaram inquietas, os dias, exaustivos. O aluguel atrasado se tornou uma bomba relógio prestes a explodir. O despejo parecia uma ameaça real. Mas, apesar de tudo, Sônia se recusava a desistir. Ela sabia que sua filha dependia dela. E mesmo que o mundo parecesse injusto, ela não deixaria Júlia sem esperança. Era uma tarde nublada. O vento soprava suave, balançando as folhas das árvores na praça onde Júlia passava todos os dias ao voltar da escola. O caminho era o mesmo de sempre, mas naquele dia, algo chamou sua atenção. Sentado em um dos bancos de madeira desgastados, estava um homem cabisbaixo, olhando fixamente para o chão, como se carregasse o peso do mundo nos ombros. Ele usava roupas simples e gastas, bem diferentes dos ternos elegantes que costumava vestir nos tempos de glória. Mesmo assim, Júlia reconheceu seu rosto imediatamente. Era Ricardo Alves. Ela lembrava dele das revistas e jornais que sua mãe costumava ler. Antes, era sempre retratado como um homem poderoso, um milionário que dominava o mundo dos negócios. Mas agora, parecia completamente diferente. Júlia parou por um momento, observando-o. Seu coração batia rápido. Aquele era o homem que sua mãe mencionava todas as noites. O homem que tinha sido enganado. O homem que perdeu tudo por causa da traição de pessoas em quem confiava. De repente, um pensamento surgiu na mente da menina. Se minha mãe nunca conseguiu contar a verdade para ele, e se eu contar? Ela engoliu seco. Não sabia se estava fazendo a coisa certa, mas sentiu uma coragem inexplicável crescer dentro dela. Então, respirou fundo, se aproximou e, antes que pudesse hesitar, disparou sem rodeios. Eu sei quem te roubou. O homem levantou o olhar devagar, como se não tivesse certeza se tinha escutado direito. Seus olhos estavam cansados, mas cheios de curiosidade. O quê? Ele perguntou, franzindo a testa. Júlia sentiu seu coração acelerar, mas não recuou. Agora que tinha começado, não iria parar. Eu sei quem roubou tudo de você. Minha mãe ouviu tudo. Ela trabalhava na sua empresa, mas a mandaram embora quando perceberam que ela sabia da verdade. O semblante de Ricardo mudou instantaneamente. Era como se um raio tivesse atravessado seu corpo. Seus olhos, antes apagados, agora estavam arregalados de surpresa. Sua mãe? Como assim? Quem é sua mãe? Dona Sônia. Ela era faxineira na sua empresa. Uma noite, enquanto limpavam o escritório, ela ouviu seus sócios tramando contra você. Mas antes que pudesse te avisar, ela foi demitida. Ricardo piscou algumas vezes, tentando processar aquelas palavras. Por um momento, pareceu duvidar. Afinal, era muita informação vinda de uma criança. Mas algo no olhar determinado de Júlia o fez perceber que ela não estava mentindo. Ele passou a mão pelo rosto,
tentando organizar os pensamentos. Por que sua mãe nunca me procurou? Júlia abaixou um pouco a cabeça, sentindo um aperto no peito. Ela tentou, mas foi mandada embora antes de conseguir. E depois, bem, ela achou que ninguém acreditaria nela. Afinal, ela era só uma faxineira, e vocês eram homens ricos. As palavras da menina atingiram Ricardo como um soco no estômago. Quantas vezes ele mesmo tinha ignorado funcionários mais humildes sem nem perceber? Quantas pessoas como Dona Sônia tinham passado despercebidas ao longo dos anos? Agora, diante dele, estava a filha de uma dessas pessoas, contando uma verdade que ele nunca imaginou ouvir. Ricardo olhou para Júlia, ainda tentando entender tudo aquilo. Ele sentiu uma mistura de emoções, surpresa, raiva, frustração e uma centelha de esperança. Se aquela menina estava dizendo a verdade, então ele finalmente tinha uma pista real sobre quem o traiu. Onde está sua mãe agora? Eu preciso falar com ela. Amy disse, levantando-se rapidamente do banco. Júlia deu um pequeno sorriso. Ela sabia que estava fazendo a coisa certa. Vem comigo. Eu te levo até ela. E assim, sem saber que aquele momento mudaria suas vidas para sempre, a menina e o ex-milionário seguiram juntos rumo à verdade. Ricardo caminhava ao lado de Júlia, sentindo o coração bater mais rápido do que o normal. Cada passo que dava parecia coar dentro de sua cabeça. Aquilo tudo era inacreditável. Por anos, ele tentou entender o que aconteceu. Ele que sempre foi cuidadoso, que construiu um império do zero e fez fortuna com decisões calculadas. Como pôde ter sido enganado tão facilmente? A única coisa que sabia era que sua vida desmoronou da noite para o dia. O golpe foi certeiro. Sua empresa faliu, sua casa foi vendida para pagar dívidas, e todos que antes o bajulavam desapareceram. Agora, uma garotinha de 11 anos lhe dizia que sabia a verdade. Que sua mãe, uma ex-faxineira da empresa, ouviu tudo. Minha mãe nunca esqueceu dessa história, disse Júlia, determinada. Ela sempre falou sobre isso comigo, sempre dizia que você foi enganado. Mas ninguém nunca escutou. Ricardo a encarou por um instante. Havia algo na forma como a menina falava, na firmeza da sua voz, que não deixava dúvidas. Quando chegaram à casa simples onde Júlia morava, Ricardo ficou parado diante da porta por alguns segundos. Quantas vezes, no passado, ele tinha entrado em mansões luxuosas sem pensar duas vezes. Mas agora estava ali, diante de uma casinha humilde, prestes a ouvir uma verdade que poderia mudar tudo. Júlia abriu a porta e correu para dentro. Mãe! Ela chamou. Tem alguém aqui que precisa falar com você. Dona Sônia surgiu da pequena cozinha, enxugando as mãos no avental. Quando viu Ricardo parado ali, sua expressão mudou. Os olhos se arregalaram, o corpo ficou tenso. Senhor Ricardo. Ele assentiu, observando a reação dela. Sua filha me disse que você sabe quem me traiu. Que ouviu uma conversa na minha empresa, anos atrás. Isso é verdade? Sônia respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem. Por tanto tempo guardou aquele segredo. Por tanto tempo se perguntou se deveria contar, se alguém acreditaria nela. Mas agora, o próprio Ricardo estava ali, esperando por sua resposta. Ela puxou uma cadeira e se sentou, fazendo um sinal para que ele fizesse o mesmo. Eu sei, sim, senhor. E eu nunca esqueci o que ouvi. Sônia ajeitou-se na cadeira e começou a contar, com riqueza de detalhes, o momento que mudou a vida de Ricardo para sempre. Era tarde da noite. Eu tinha ficado até mais tarde porque precisava terminar a limpeza dos escritórios do último andar. Eu sempre fazia meu trabalho em silêncio, e acho que foi por isso que não perceberam que eu estava ali. Ricardo ouvia com atenção, os olhos fixos nela. Os sócios do senhor estavam em uma das salas, e a porta estava entreaberta. Enquanto limpava o corredor, escutei as vozes deles. Estavam conversando sobre um plano,
um plano para te derrubar. O ex-milionário sentiu um arrepio subir pela espinha. Eles falavam sobre desviar dinheiro da empresa aos poucos, sem que o senhor percebesse. Um deles, em especial, parecia ser o líder do golpe. Ele dizia que sabia como esconder as movimentações bancárias e que, quando o senhor notasse, já seria tarde demais. Ricardo sentiu o estômago revirar. E quem era esse homem? Sua voz saiu tensa, quase um sussurro. Sônia abaixou a cabeça por um segundo, fechou os olhos e então disse: era o Gustavo, seu sócio mais próximo. O nome atingiu Ricardo como um soco. Gustavo. O homem que esteve ao seu lado desde o início da empresa. Seu amigo. Seu braço direito. A única pessoa em quem ele confiava de verdade. Foi ele. Ele o traiu. Ricardo sentiu as mãos tremerem. Tudo fazia sentido agora. As movimentações suspeitas que ele encontrou nos últimos meses antes da falência. As reuniões que Gustavo dizia ser assuntos internos. A forma como ele tentou convencê-lo de que a empresa estava passando apenas por uma fase difícil. E Sônia continuou. Eu queria avisá-lo, senhor. Mas no dia seguinte, antes que eu pudesse falar qualquer coisa, recebi minha demissão sem explicações. Eu sabia que tinham descoberto que eu ouvi a conversa. Ela fez uma pausa, a voz embargada. Eu tentei contar para algumas pessoas, mas quem acreditaria em mim? Eu era só uma faxineira, e ele, um grande empresário. Ninguém me escutaria. Ricardo sentiu um peso no peito. O quanto daquela situação ele mesmo tinha ajudado a construir? O quanto ele foi cego, achando que pessoas como Dona Sônia não tinham voz? Ele fechou os olhos por um instante e respirou fundo. Eu acreditei nele. Entreguei tudo nas mãos dele. E ele me destruiu. A verdade estava ali, nua e crua. Ele ficou em silêncio por um longo tempo. Júlia e Dona Sônia o observavam, esperando sua reação. Até que ele levantou os olhos, agora cheios de uma nova determinação. Mas agora eu sei. E vou fazer algo a respeito. Porque, depois de anos vivendo no escuro, ele finalmente tinha uma chance de recuperar sua vida. O silêncio na casa de Dona Sônia era pesado. Ricardo sentia o coração bater forte no peito, como se estivesse prestes a enfrentar uma batalha. Mas, de certa forma, era exatamente isso que estava acontecendo. Agora que sabia quem o traiu, não podia simplesmente ignorar a verdade. Ele precisava fazer algo. Precisava ter certeza absoluta, encontrar provas, reconstruir sua história e, acima de tudo, fazer justiça. Ele olhou para Dona Sônia e Júlia, que o observavam em silêncio. Aquela mulher perdeu o emprego, passou por dificuldades, tudo porque sabia demais. E ainda assim, nunca desistiu de contar a verdade. Ricardo inspirou fundo e se levantou. Se Gustavo me traiu, eu preciso provar. Preciso de documentos, registros, qualquer coisa que mostre o que ele fez. Dona Sônia assentiu. Eu lembro de algumas coisas daquela época. Algumas conversas, algumas pessoas que pareciam suspeitas. Posso tentar lembrar de mais detalhes. Isso já ajuda muito. Mas eu preciso de alguém que saiba onde procurar. Foi quando um nome veio à mente. Seu antigo advogado, Dr. Álvaro. No dia seguinte, Ricardo tomou coragem e procurou Dr. Álvaro, um advogado que já havia trabalhado para ele nos tempos de sucesso. Álvaro era um homem sério, discreto e extremamente competente. Se houvesse algo a ser encontrado, ele saberia como. Quando Ricardo entrou no pequeno escritório, percebeu que já fazia muito tempo desde que esteve lá. Antes, sempre visitava o advogado com propostas de contratos milionários, aquisições de empresas, planos de expansão. Agora, voltava como um homem falido, buscando justiça. Dr. Álvaro recebeu com uma expressão surpresa. Ricardo? O que faz aqui depois de tanto tempo?
O ex-milionário respirou fundo antes de responder. Preciso da sua ajuda. Acho que fui traído, e finalmente encontrei uma testemunha. O advogado franziu a testa, intrigado. Quem? Uma antiga funcionária da empresa. Ela ouviu Gustavo e os outros sócios planejando um golpe contra mim. O semblante de Álvaro se fechou. Ele ficou em silêncio por um instante e depois disse: Eu sempre achei que havia algo errado naquela história. Mas nunca consegui provas. Ricardo inclinou-se para a frente. Então vamos encontrá-las agora. Com a ajuda de Dr. Álvaro, Ricardo começou a revisar tudo: documentos antigos, transações bancárias, contratos assinados sem seu conhecimento. E, conforme investigavam, os buracos começaram a aparecer. Eles encontraram movimentações financeiras suspeitas feitas meses antes da falência da empresa. Transferências para contas desconhecidas, contratos assinados com cláusulas estranhas, registros de reuniões em que Ricardo sequer esteve presente. Mas o que realmente selou a certeza da traição foi um arquivo que Dr. Álvaro encontrou entre os documentos arquivados. Era uma gravação de uma reunião entre Gustavo e os outros sócios. Ricardo colocou os fones de ouvido e apertou o play. A voz de Gustavo ecoou pelo escritório. Ele confia cegamente em mim. Nunca vai perceber. Quando ele descobrir, já será tarde demais. O sangue de Ricardo gelou. Ali estava a prova de que ele tanto precisava. Gustavo, seu melhor amigo, seu sócio, seu confidente, falando abertamente sobre o golpe que arruinou sua vida. Ele fechou os olhos, sentindo um turbilhão de emoções. Raiva. Frustração. E um amargo arrependimento. Eu fui um idiota. Dr. Álvaro colocou a mão em seu ombro. Não adianta se culpar, Ricardo. O que importa agora é o que você vai fazer com essa informação. Ricardo respirou fundo. Tinha provas, tinha um advogado e agora precisava decidir qual seria o próximo passo. Ele poderia expor Gustavo publicamente? Poderia levar tudo à polícia? Ou será que existia uma forma de recuperar pelo menos parte do que perdeu? Uma coisa era certa: ele não ficaria de braços cruzados. Levantou-se com uma determinação que não sentia há anos. Olhou para Dr. Álvaro e disse com firmeza: Está na hora de acertar as contas. E, naquele momento, Ricardo Alves não era mais um homem derrotado. Era um homem pronto para buscar justiça. Ricardo olhava para a pilha de documentos sobre a mesa do advogado. As provas estavam ali, nítidas como o sol. Cada papel, cada transação fraudulenta, cada gravação era um fragmento da verdade que Gustavo e os outros traidores tentaram esconder. Mas agora, a máscara deles estava prestes a cair. Temos tudo o que precisamos, Ricardo. Disse Dr. Álvaro, cruzando os braços. Com essas provas, podemos processá-los criminalmente e entrar com uma ação para recuperar parte do que foi roubado. Ricardo assentiu, mas dentro dele havia uma mistura de emoções. Não era apenas o dinheiro que o movia. Era a necessidade de justiça. Ele foi humilhado, pisoteado, tratado como um ingênuo. E agora, queria mostrar que não era um homem que aceitava a derrota sem lutar. Antes de qualquer processo ser aberto, Ricardo decidiu que precisava olhar nos olhos do homem que o destruiu. Marcou um encontro com Gustavo em um restaurante discreto, um lugar onde costumavam se reunir nos tempos de glória. O ex-sócio aceitou, sem imaginar o que o esperava. Quando Gustavo chegou, vestindo um terno impecável e com o mesmo sorriso cínico de sempre, Ricardo sentiu um gosto amargo na boca. Faz tempo, hein, Ricardo? Disse Gustavo, sentando-se. O que houve? Veio pedir dinheiro emprestado? Ricardo manteve a calma. Abriu uma pasta e espalhou os documentos sobre a mesa. Não. Eu vim te mostrar isso. O rosto de Gustavo perdeu a cor. Seus olhos percorreram as páginas rapidamente, até que pararam na transcrição da gravação onde ele mesmo dizia: Ele confia cegamente em mim.
Nunca vai perceber. O silêncio foi absoluto. Gustavo levantou os olhos e tentou rir. Isso não prova nada. São só documentos antigos. O que você acha que vai fazer com isso? Ricardo se inclinou para a frente. Já fiz. Gustavo piscou, confuso. Do que você está falando? Foi então que Ricardo tirou o celular do bolso e mostrou a tela. O escândalo já estava na mídia. Todos os jornais e sites de negócios já falavam sobre o golpe financeiro. As provas foram entregues não apenas à justiça, mas também à imprensa. O nome de Gustavo estava exposto para o país inteiro. O ex-sócio ficou lívido. Olhou ao redor, sentindo o peso dos olhares das pessoas no restaurante. Pela primeira vez, ele era o alvo da desconfiança, da humilhação. Você acabou com a minha vida, murmurou. Ricardo sorriu, mas sem alegria. Não. Você mesmo fez isso. Os meses seguintes foram um verdadeiro campo de batalha. Gustavo tentou se defender, usou advogados caros, tentou esconder seu dinheiro. Mas as provas eram fortes demais. O processo foi longo, e Ricardo precisou enfrentar muita burocracia e desafios. Mas ele não estava sozinho. Dona Sônia foi chamada para depor. Finalmente, sua voz foi ouvida. Ela contou com detalhes o que ouviu naquela noite, sem medo, sem hesitação. E dessa vez, todos acreditaram nela. No fim, a justiça prevaleceu. Gustavo e os outros envolvidos foram condenados por fraude e desvio de dinheiro. Parte da fortuna de Ricardo foi recuperada, e seu nome foi limpo. Ele poderia ter comemorado com uma grande festa. Poderia ter voltado para os holofotes do mundo dos negócios. Mas, quando tudo terminou, ele sabia que sua maior vitória não estava no dinheiro recuperado. A manhã estava fresca quando Ricardo estacionou seu carro diante da pequena casa de Dona Sônia. Ele saiu do veículo com um sorriso no rosto, um sorriso diferente dos que já tinha dado no passado. Dessa vez, era um sorriso de gratidão, de recomeço, de alguém que finalmente encontrou um propósito além do dinheiro. Dona Sônia abriu a porta, surpresa ao vê-lo ali tão cedo. Ricardo? O que faz aqui? Júlia, que estava sentada nos degraus da varanda desenhando em um caderno velho, olhou para cima e sorriu. Ela sabia que aquele dia seria especial. Ricardo deu alguns passos até elas e estendeu um envelope para Dona Sônia. Isso é para você. Ela pegou com hesitação, abriu e arregalou os olhos ao ver os documentos dentro. Era um contrato de emprego. O que é isso? Perguntou, confusa. Eu quero que você trabalhe comigo, Dona Sônia. Ela riu, incrédula. Eu? Mas eu sou só uma mulher simples. Ricardo balançou a cabeça. Você é uma mulher inteligente, honesta e corajosa. Você ouviu a verdade e teve a força para carregá-la por anos, mesmo sabendo que ninguém acreditaria em você. Eu preciso de alguém como você ao meu lado. Dona Sônia olhou para ele com os olhos marejados. E o que exatamente eu faria? Eu quero começar um novo projeto. Algo diferente, algo que ajude pessoas que foram enganadas como eu fui. Quero alguém confiável para me ajudar a administrar isso. Quero você. Ela levou a mão ao peito, emocionada. Durante anos, lutou para criar a filha sozinha, passando por dificuldades sem fim. Agora, finalmente, tinha uma oportunidade de dar a Júlia uma vida melhor. Eu aceito. Disse ela, sorrindo com lágrimas nos olhos. Ricardo então se ajoelhou na frente de Júlia, que o observava com seus grandes olhos brilhantes. E quanto a você, mocinha? O que quer ser quando crescer? Júlia pensou por um momento e disse. Quero ser advogada. Igual ao Dr. Álvaro. Quero ajudar pessoas que foram enganadas. Ricardo sorriu e tirou outro envelope do bolso. Então isso é para você. Ela pegou e abriu, vendo uma carta oficial dentro.
Era uma bolsa de estudos integral para uma das melhores escolas da cidade. Júlia arregalou os olhos. Isso é para mim? Sim. Você merece um futuro brilhante, Júlia. Se não fosse por você, eu nunca teria descoberto a verdade. A menina pulou no pescoço dele, o abraçando com força. Obrigada, Ricardo. Naquele momento, ele percebeu que estava mais rico do que nunca. Não em dinheiro, mas em significado, em propósito. Enquanto ajudava Dona Sônia e Júlia, Ricardo também precisava reconstruir sua própria vida. Ele voltou ao mundo dos negócios, mas desta vez, mais sábio. Agora, ele não confiava em qualquer um. Analisava cada proposta, escolhia seus sócios com cautela e, acima de tudo, trabalhava não apenas para enriquecer, mas para criar algo que fizesse a diferença. Seu primeiro grande projeto foi justamente uma organização para ajudar pessoas que foram vítimas de golpes financeiros. Ele queria que ninguém mais passasse pelo que ele passou. Com o tempo, Ricardo voltou a ser um homem de sucesso, mas um sucesso diferente. Não era apenas sobre dinheiro, era sobre propósito, sobre justiça, sobre retribuir. Meses depois, Ricardo estava sentado em um evento beneficente que sua empresa organizou. Ele olhava para a plateia e via Júlia sentada na primeira fila, de uniforme novo, brilhando de felicidade. Ao lado dela, Dona Sônia, agora seu braço direito, trabalhava com orgulho. Ele pegou um microfone e disse: "Minha vida foi destruída por uma mentira, mas foi salva pela verdade." Fez uma pausa e olhou para Júlia. E tudo começou com uma menina corajosa que decidiu contar o que sabia. Aplausos encheram o salão. Ali, Ricardo soube que tudo o que passou valeu a pena. Ele perdeu dinheiro, mas ganhou algo muito maior, a chance de recomeçar, dessa vez, do jeito certo. E assim, a verdade foi revelada, a justiça foi feita e novas oportunidades nasceram. Tudo porque uma menina acreditou no poder da verdade. Se você gostou dessa história, aperta o botão de gostei, se inscreva para ouvir mais e compartilhe com quem também vai curtir. Assim você ajuda o canal a continuar. Também comente o que achou. Obrigado por assistir e até a próxima.